Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio a espada a Tiago, irmão de João. Vendo isso que era agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e era o dia dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, e entregando-o a 4 escotas de 4 soldados, cada um para guardarem, e tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia, repita comigo, havia oração incessante pela vida de Pedro. A Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados, com as 2 cadeias senteadas. A porta aguardava o cárcere. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, em forma de uma luz, e iluminou a prisão. Tocou-lhe ao lado e disse: Pedro, levanta-te depressa. E você que pode, diga amém. Tecladista, se você puder me ajudar aí. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de um texto conhecido por todos nós, porque trata-se da história de um homem chamado Pedro. Quando nós lemos a história de Pedro, principalmente a gente, homens e mulheres de Deus, a primeira impressão que vem é que Pedro é um homem briguento. Pedro é um homem meio atrapalhado. Vitor, por quê? Porque dentro da história de Pedro há 2 fatores negativos. O primeiro é que Pedro, todas as vezes que ia ao culto, todas as vezes que Pedro ia à oração, todas as vezes que Pedro iria acompanhar Jesus, Pedro era aquele crente que ia armado. Você lembra que quando Jesus estava orando, e Pedro tirou a espada da bainha e cortou a orelha de Malcom. Jesus olha para Pedro, olha para Malcom, pega a orelha de Malcom e coloca no mesmo lugar. Jesus estava voltando da oração, porque quem não ora fere, agora quem ora reconstrói. Entenda uma coisa, o segundo fator de Pedro, que a gente ter toda essa ideia errada de Pedro, é que Pedro, Jesus disse para ele: Pedro, no cantar do galo 3 vezes, tu irás me negar. Então todo mundo que olha para Pedro e diz: Pedro é isso. Quando a gente olha um crente que aparentemente é um Pedro da vida, a gente diz assim: aquele ali é uma pedra no sapato. Mas hoje eu não vim falar mal de Pedro, porque esse Pedro aqui do capítulo de número 12 é um homem transformado pelo Espírito Santo. Porque Pedro, para ele estar preso, ele teria que cometer algum erro, teria que roubar, teria que matar. Mas Pedro estar nessa situação, Vitor, por quê? Por pregar o Evangelho de Cristo. Do capítulo de número 4 de Atos, depois que Pedro e João é preso, e a igreja ora pela vida dos 2, e eles são soltos, a igreja começa a ser perseguida pelo poder da palavra. Todos começam a perseguir a igreja está sendo perseguida. Mas esse mesmo Jesus, ele vai dizer para Pedro: Pedro, tu és Petrus, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Entenda uma coisa, na mão da igreja, a maior arma que ela tem é a oração. Se a gente entender que a oração, quando você dobra o joelho e Deus escuta a tua oração, a igreja não estaria passando por muitas coisas que está passando hoje, porque uns oram para passar tempo, uns oram para passar o estresse, mas para quem entende que a oração é alimento, não fica sem a oração. Eu tenho uma frase para me pregar: ore até cansar. Vide, quando eu cansar, ore para descansar. Pedro está nessa situação, mas o que chamou muito a atenção da minha pessoa foi que, enquanto ele estava com as mãos atadas, com os pés atados,
a igreja se reuniu para orar pela vida de Pedro. Esse Pedro aqui é aquele mesmo Pedro do capítulo de número 5 de Lucas, aquele mesmo pescador. Esse mesmo Pedro aqui, ele era um pescador experiente. A Bíblia diz que Pedro não pescava por passar tempo, porque algumas pessoas aonde a gente mora lá, pesca por estresse, para passar o estresse. Pedro não pescava para passar o estresse, Pedro pescava por serviço, a trabalho. E como um bom pescador, Pedro entende: para mim ter uma pesca maravilhosa, primeiro, a maré tem que estar alta. Segundo, a rede tem que estar limpa. Terceiro, eu tenho que ir antes do pôr do sol. Quarto, eu tenho que ir para o meio do mar. Pedro aquela noite vai para o local certo, com a ferramenta certa, no horário certo, mas deu tudo errado. Às vezes na nossa vida, primeiro tem que dar errado, para depois dar certo. Pedro vai se frustrar, porque olha o que o Pedro vai dizer: Senhor, eu estava aqui neste mesmo ambiente, e eu não entendo que na noite anterior eu pesquei muito, a minha pesca foi uma pesca maravilhosa. Eu não entendo por que deu errado. É porque Pedro nesse tempo, ele não sabia que um Jesus que estava pregando à beira do mar tinha o controle sobre os céus, a terra, o mar e até mesmo os peixes. A Bíblia vai dizer que ele vai para a beira do mar e Pedro está lavando as redes. Primeira lição que eu aprendi desse texto é: se Pedro está lavando, é sinal que não está limpa, é sinal que está suja. Lá vai, rede suja não pega peixe, é necessário lavar. Pedro está lavando as redes, mas a Bíblia diz que Jesus vai vistar Pedro cabisbaixo, vai chegar em Pedro e vai dizer: Pedro, eu posso utilizar o teu barco? Porque barco tem um significado de obra. Jesus estava dizendo assim: ó, eu preciso trabalhar dentro desta obra. E Jesus vai chamar Pedro para dizer: Pedro, me ajuda a tirar o barco da terra e me ajuda a me levar o barco para o alto mar. Porque tem muita gente, pastores, que quer viver uma vida de oração muito profunda, quer viver um relacionamento profundo, quer viver uma vida com Deus profunda. Mas eu te convido hoje, você vai ter somente experiências profundas quando você sair do raso. Quando Jesus leva Pedro, esse mesmo Pedro do capítulo 12, para o meio do mar, Pedro vai olhar para essa situação e vai dizer: mestre, nesse mesmo lugar deu tudo errado, neste mesmo lugar, essa noite eu me frustrei, nesse mesmo lugar eu me frustrei. E Jesus vai dizer para ele: Pedro, você não entende nada. Eu tenho domínio sobre os céus e sobre a terra, e até mesmo sobre os peixes. Mas aí Pedro vai dizer para ele: sobre a tua palavra eu lançarei. Naquela mesma noite Pedro colhe uma grande quantidade de peixes, ao ponto das redes e a pique, ou seja, se arrebentar. Primeiro tem que dar errado, para depois dar certo. E eu preciso pregar, mas eu vim pregar com autoridade, e eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida. Talvez estou pregando para alguém aqui que deu tudo errado na tua história, tudo errado na tua vida, e você se perguntou: Deus, eu fiz tudo certo, eu orei, eu jejuei, eu fiz tudo certinho, mas deu tudo errado. Mas você não sabia, porque pastora Fabiana tem crente que tudo quer do jeito dela, tudo quer do jeito dele, e se não for do jeito dessa galera aí, pastores, dá problema. Mas eu tenho uma outra frase para você guardar no coração: nem tudo que nasce prematuro sobrevive. Espere o tempo de Deus. Aleluia, olha para cá. A Bíblia vai dizer que este mesmo Pedro do capítulo de número 12 é o Pedro do capítulo de número 1, quando ele vai reunir todos os 120 homens para oração. Enquanto tem oração,
poder. No capítulo de número 1 de Atos, Pedro vai reunir todos em um só ambiente, e eles vão levantar um clamor a Deus. No capítulo de número 2, e veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e invadiu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas repartidas como de fogo. No capítulo de número 1 tem oração, mas no capítulo de número 2, pelo fato da oração, o Espírito Santo sela. No capítulo de número 3, a Bíblia diz que Pedro está cheio do Espírito Santo. E gente que é cheia do Espírito Santo, ela não precisa abrir a boca para mostrar que ela é de Deus. Crente que é do Espírito Santo, só de você olhar você sabe, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Eles estão indo, olha para cá, a Bíblia diz em Atos capítulo 3, que todos eles estão indo ao templo, a oração nona, para orar, para jejuar, para buscar a face do Eterno. E quando eles chegam lá, eles encontram um coxo com a mão estendida, dizendo assim: ó, dá-me uma esmola. A vida desse homem é somente isso, porque no capítulo de número 4 de Atos, e no versículo de número 22, se não me falha a memória, a Bíblia vai trazer o tempo, a Bíblia vai trazer a idade. E quando trata de idade, trata de tempo. A Bíblia vai dizer que ele já está nessa situação por 40 anos, precisando de um milagre. Mas Pedro está cheio do Espírito Santo pelo fato da oração do capítulo de número 1. Pedro está transformado. Você lembra, no capítulo de número 2, Pedro pregava a mesma mensagem. Aqui eu começo, gente. Ele pregava a mesma mensagem, pastores, dizendo assim: não mudava a mensagem conforme o público, não mudava a mensagem conforme ele estava. E de qual era a mensagem que Pedro pregava? Era essa: arrependei-vos. Mas a Bíblia diz que quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, Pedro pregou a mesma mensagem, e 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. Esse mesmo Pedro aqui no capítulo 3, ele encontra esse homem com uma mão estendida, dizendo: dá-me uma esmola, me dá uma esmola. Eu quero uma esmola. Por 40 anos pedindo uma esmola, mas a esmola que ele recebia não mudava a realidade dele. A esmola que ele recebia não mudava a realidade dele. E olha para cá, a Bíblia vai dizer que tem alguém que carrega esse homem. Gente, anota isso. A Bíblia vai dizer que tem alguém que carrega de noite esse homem até a porta do templo, mas ele continuava coxo. Anota no teu coração: quem te carrega não te faz andar. Pedro vai olhar para aquela situação e vai olhar para a mão dele, e Pedro vai pensar: se eu der uma esmola para ele, amanhã quando eu passar aqui, vai estar na mesma situação, vai continuar coxo, não vai ter a história mudada, mas eu não vou te dar o que você quer. É sério mesmo? O que você tem para mim? Eu não tenho ouro e também não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A Bíblia, olha para cá e prepara para glorificar agora. Deus não vai te dar o que você quer. Vida, que loucura é essa? Deus vai te dar o que você precisa. Eu queria que você procurasse a pessoa mais bonita que está do seu lado. Me ajuda a pregar. Aleluia. Porque hoje eu estava no monte orando, e Deus falou para mim: você vai pregar para alguém hoje que está precisando ouvir isso. Veio para o culto toda quebrada, toda decepcionada, mas chegou aqui, colocou, deu 7 horas da noite, você colocou a Bíblia debaixo do braço e falou: eu vou para o culto dos adolescentes, porque eu estou quebrada, mas eu não largo mão da promessa. Estou quebrada, mas não largo mão. Olha para essa pessoa e diga para ela com autoridade: decamaia. Diga com autoridade para essa mulher bonita, para esse homem bonito. Diga assim, ó: em breve. Ah, tá muito feio. Diga assim, ó: em breve.
os teus olhos verá aquilo que você pediu em oração. Agora diga para ele: vai acontecer. Tem alguém que recebe aqui? Levante a mão. Este mesmo momento, a igreja estava em oração. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3: clamas a mim, e eu vos responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. A Bíblia diz que tudo o que pedimos em oração, crendo, recebereis. Não adianta orar e não ter fé, porque a fé te impulsiona a chegar no propósito. A Bíblia diz, no capítulo de número 4, em diante a igreja começa a ser perseguida. A igreja está sendo perseguida, mas no capítulo de número 5, Pedro se levanta para defender os cristãos, e a igreja começa a ser perseguida. A Bíblia diz, no capítulo de número 11, Pedro vai dizer assim, e eu estava em Jope, e enquanto eu estava em Jope, está no texto, em oração, eu tive uma visão como de um lençol que descia do céu, tampava a minha visão, e eu vi cretupedes, eu vi aves do céu, eu vi animais da terra, e uma voz, gente, que é isso? E uma voz que gritava o meu nome, dizendo: Pedro, levanta-te e come. Aí ele vai dizer assim, como posso eu comer sabendo que isso é imundo? Aí a voz vai falar com ele assim, como tu pode dizer que é imundo algo que eu já... Agripa, neto de Herodes o Grande, vai prender Pedro e vai prender a Tiago, mas a Tiago ele mata o fio da espada. A igreja está chorando. Por quê? Porque a igreja perdeu um membro. Então a igreja chora pela perca. E permita-me pregar isso aqui: ninguém está preparado para perder quem a gente ama. Ele mata o fio da espada, mas pelo fato de ser inimigo, ele está amando maltratar. Ele está amando maltratar o povo da igreja. Mas Herodes só não sabia que o dono da igreja ia descer. Pedro está dormindo, mãos atadas, os pés estão atados, acorrentado, vigiando Pedro. E agora eu pergunto para você: Pedro roubou? Pedro matou? E por que ele estava nessa situação? Só por pregar o evangelho. Vitor, não me convenceu, me prova na Bíblia. Então vem comigo na Bíblia. A Bíblia diz que tinha dois homens, chamados Paulo e Silas, pregando o evangelho na praça, chicoteado, preso, atado, mão atada, pé atado. Aí Paulo olha para ele e fala assim: eu estou na mesma situação que você, mas se a gente ficar parado, não tomar uma decisão, não tomar uma atitude, nada vai acontecer. Então vamos fazer o seguinte: enquanto eu oro aqui, você canta aqui, e Deus trabalha aqui. Eu fui pesquisar, a Bíblia diz que houve um terremoto. Para quem estuda aqui geografia sabe, para acontecer um terremoto, duas placas tectônicas, uma tem que se chocar na outra para haver um terremoto. E eu fui procurar, eu fui perguntar para Deus: por que houve esse terremoto? Então quer dizer que o Senhor usou a ciência, o Senhor usou a geografia, o Senhor usou a natureza. Deus gritou no meu ouvido, no meu quarto, e disse: Vitor, eu para causar um terremoto de glória, eu só preciso alguém com a boca orando e o outro cantando, um glorificando e orando. Difícil, mas estava orando. Na prova,
mas estava orando. Sangrando, mas estava orando. Na dificuldade, mas estava orando. Eu preciso falar isso daqui. Uns resolvem na força do braço, outros resolvem na força da oração. É oração. Pedro, vou chegar no texto que vocês escolheram. Pedro estava preso, mão atada. Mas enquanto Pedro, está no texto, nós acabamos de ler. Enquanto Pedro, remata camarraia, dormia, a igreja orava pela vida de Pedro. Eu sou um tipo de homem, de jovem, que pode estar caindo chuva de canivete, eu não acordo. Pedro estava dormindo, pastora, dormindo. E está dizendo, enquanto a igreja orava, o anjo do Senhor, olha para cá, esse anjo aqui é em forma teofânica, é o próprio Deus descendo. Porque no capítulo de número 17 de 1 Reis, Deus vai enviar corvos para alimentar Elias na crise. Mas já no capítulo 19 é o próprio Deus que desce. Porque vai ter momentos que Deus vai preparar alguém para te alimentar. Vai ter momentos que Deus vai suprir a necessidade, mas vai ter momentos que é o próprio Deus que vai descer na causa. Pega na mão de um jovem e de uma mulher ligada. Camarachuri, camarraia. O Senhor falou para mim que vai derramar uma glória aqui tão grande hoje. Saculeja esse jovem, vê se ele está acordado, vê se ele está acordado. Depois desse culto aí, talvez a pastora até pague uma pizza para vocês. Diga para esse jovem, para essa jovem, ore até cansar. Agora diga assim, quando cansar, ore para descansar. Escute isso daqui, é uma profecia. A oração, ela abre cadeados, trancados, que a chave nenhuma abre. Então ora, porque quem ora tem resposta. Quem ora tem milagre. Quem ora tem resposta. E eu já posso ver gente sendo respondida através da oração. Se tem glória da glória, se tem aleluia da, entregue o seu melhor. Ouça aqui para mim também. A Bíblia vai dizer que a igreja une, gente. Esses dias eu estava em Minas Gerais semana passada, e o pastor presidente da De Madureira falou assim para mim assim, ó, só foi crente na pandemia quem realmente acredita em Deus. Porque você orar em casa, olhar para os filhos, olhar para a panela, não ter nada e falar assim, eu creio que Deus vai me dar. Não se, eu estou profetizando, não se assuste quando alguém parar na rua você e falar assim, foi Deus que mandou te dar. Porque o Senhor manda eu te dizer, mulher de verde aqui, que eu ouvi a tua oração. E aonde tu não colocou a mão, porque não alcançou, eu vou entrar. E eu tenho uma palavra para você, direta do céu. Tire as tuas mãos, porque se você colocar as tuas, eu tiro a minha. Porque aonde a tua mão não alcançar, eu vou colocar. A igreja orava. A igreja orava. E o anjo do Senhor toca e quebra as correntes das mãos. Quebra as correntes dos... Esse mesmo Pedro aqui é o Pedro do capítulo de número 14 de São Mateus, e versículo de número 22, se não me falha a memória. É o tema de vocês. Jesus vai dar uma ordem imperativa, e aqui eu encerro. Ele vai dar uma ordem imperativa. Passemos para o outro lado da margem. Enquanto isso, ele vai fazer o quê?
Jesus vai dizer assim, ó: eu estou entregando a embarcação, e enquanto isso eu vou orar. Porque Jesus é inteligente, ele não entrega projeto na mão de quem não conhece. Quer ver? A liderança aqui para entregar pastora Fabiana, pastor Heber, a mocidade, para eles entregar um cargo na mão de alguém, se não orar vai ter problema. Jesus está indo orar. Enquanto isso, os discípulos estão remando. Quando ele chega no meio do mar, Vitor, porque sempre é no meio? Porque a nossa vida é dividida em 3 tempos: início, meio e fim. O diabo não para o jovem que está no início, porque no início você tem força, tem garra. No início você tem disposição. A igreja na escola bíblica dominical, quando você está no primeiro amor, abre às 8, 7h30 você está na porta. Se tem evangelismo, ela é a primeira a chegar, porque está no primeiro amor, tem força. Mas quando chega no meio, você fica fraco. Quando chega no meio, a tempestade se levanta. Então por quê? Porque o diabo sabe, se tu chegar no final, tá no meio, a tempestade se levanta. Mas eu amo Cristo, porque ele vai esperar a tempestade abaixar, e ele vai vir por cima das águas na 4ª vigília da noite, ó, andando por cima das águas. Pedro é o mais afoito da galera, vai balançar o barco pra lá e pra cá. O medo tomou conta. Vitor, que loucura é essa? Porque na vida de um crente, todos têm medo. Se tem alguém aqui que não tem medo, por favor, me explica qual é o caminho. Porque todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de naufragar. Jesus está vindo por cima das águas, e eles estão perplexos, com medo da tempestade, de morrer afogado. E Jesus vai andando por cima das águas. Alguém está dizendo assim, ó: é um fantasma. Pedro vai dizer assim, ó: não é um fantasma, eu conheço ele. Mestre, és tu? Se é realmente tu, Senhor, mande ir por cima das águas, até a ti, mas por cima das águas. Mas olha o que Jesus vai dizer para ele: Pedro, vem. Porque quando Jesus encontra um jovem com disposição, vem, porque o propósito é maior. Pedro simplesmente, a dificuldade, meu pastor, é as águas. Porque se ele pisa e não tem fé, ele afunda nas águas da contenda, ele afunda nas águas da decepção. Mas quando ele tem fé para arriscar, porque fé é arriscar. Fé é você colocar o pé, Deus colocar o chão para você pisar. Fé é você subir um degrau, mesmo sem ver o final da escada. Fé é arriscar. Pedro, vem. Aí Pedro desce, porque Pedro diz assim, ó: se eu ficar no barco, eu vou ficar na mesma que eles. Se eu ficar no barco, não vou ter experiência, não vou ter testemunho para contar. Mas já que ele me chamou e se responsabiliza, eu vou. Aí Pedro está andando por cima das águas. Olha que bonito. Andando por cima das águas. Pedro está vendo Jesus chamar ele. Mas aí quando Pedro olha para o vento, para a dificuldade, Pedro, ó. E esse é o maior erro da igreja. É que está na rota certa, mas olhou para a fofoca. Olhou para a contenda. Olhou para o pecado. Olhou para a tempestade. Olhou para a adversidade. Olhou para quem foi embora e afundou. E escute isso: Deus vai tirar. Não é que Deus vai tirar você do lado de algumas pessoas. Deus vai tirar algumas pessoas. Porque eu estou pregando para jovens aqui, mulheres e homens de Deus, que tem pessoas que estão te afastando do propósito. É por isso que tu começou a afundar. Não ora mais, não jejuma mais. Mas o Senhor me trouxe de baleleiros para pregar. Eu vou arrancar do teu caminho. Vai voltar a orar. Vai voltar a pregar.
Jesus, sabe o que ele vai fazer? Jesus, eu estou afundando, eu não sei o que fazer. Se é outra, vira as costas e vai embora, deixa morrer afogado. Mas só porque ele é misericordioso, ele vai estender a mão. Pedro fala assim: eu tenho algo para falar para você. Pode falar. Tem uma coisa, você veio andando sozinho, mas só para mostrar que eu sou contigo, tu não volta só, eu vou com você. Eu estou sentindo virtude de entregar isso daqui. Você não vai ter que explicar nada para ninguém, você não vai ter que responder ninguém, porque Deus está te dando maturidade suficiente para entender. Eu não preciso responder, deixa que Ele vai contigo, deixa que Ele faça. Se coloca de pé onde você está, se coloca de pé onde você está. Adoradores, escute isso aqui. Tem pessoas que estão aqui, que estão fracos espiritualmente. Eu postei esses dias no meu Instagram, pastora Fabiana, que a oração é combustível. Para quem tem carro usado, quando aciona a luz da reserva e começa a piscar, ou você tem duas escolhas: ou a primeira você para e, como diz o pastor Heber, abastece, ou você para no meio da caminhada e você está no local. Eu vou dizer isso daqui, mas cuida, você está hoje no local certinho. Hoje isso daqui virou um posto de combustível. Você vai voltar para a tua casa e você vai ver uma mudança lá dentro. Na cama chui de camaraia. Eu queria que você catasse na mão do vaso ligado. Vaso desligado, não pega na mão não, pega na mão de vaso ligado. Os jovens adoradores vão cantar e vai acontecer um reboliço aqui, porque tem 1 minuto para me entregar o meu microfone aqui. Enquanto mais oração, mais poder. Eu vou te dar mais uma. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar e se arrepender dos maus caminhos, eu, o Senhor, eu quem? Eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Então eu queria que você abrisse a boca para orar agora. Eu vou te deixar você orar, vai? Ore agora, ore agora, ore agora. Deixa Deus te usar.
disse o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram entre eles línguas repartidas como de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia o que falassem. No capítulo de número 1 teve oração, mas no capítulo de número 2 o Espírito entra. É na moneda de fogo. Escuta isso. O diabo está fazendo festa. A semana inteira ele trabalhou para você não chegar aqui. Aos adolescentes, você sabe. Cada um de vocês aqui sabe a luta que foi para até chegar o dia de hoje. Porque o diabo sabia o que aconteceria, o que estava por vir. Deus viu a dificuldade que você sofreu para poder então consagrar uma vez na semana aquela paracia. E eu te convido nessa noite de hoje a fechar os seus olhos e se entregar com força. Eu vou repetir, eu te convido a fechar os teus olhos e se entregar com força, porque Jesus quer renovar a tua vida hoje. E eu quero aproveitar essa brecha. Tem alguém aqui que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Um adolescente, um menino, uma menina, um jovem, um senhor, uma senhora, alguém aqui que se sentiu tocado, que decidiu vir para um culto ao invés de um bloquinho de carnaval. Se você está aqui e não foi para um bloquinho de carnaval, significa que você é diferente. Você não é como os demais, você é diferente. Jesus, nessa noite de hoje, ele te pergunta: você vai ficar parado no barco? Ou você vai pular, andar sobre as águas e segurar na mão dele, porque ele está de mãos estendidas? Tem alguém afundando. Tem alguém aqui com medo que está afundando, perdeu o controle da situação, mas Jesus está assim, ó. Vem, eu te puxo, eu te resgato. Tem alguém aqui que deseja ser resgatado por Jesus? Se não tem, Jesus vai te propiciar uma nova oportunidade. Aos adolescentes,